Boa tarde a todos e segue a saga do novo treinador no Flamengo. Vamos ver o capítulo de hoje. O clube enfrenta o Atlético Mineiro na estreia no dia 9 de agosto, às 16 horas, no Maracanã, e ainda não tem um novo técnico. Mas as conversas, encontros e almoços seguem a todo vapor na Europa. Segundo a imprensa europeia, Carlos Carvalhal, um dos nomes cogitados pelo Flamengo, teria acertado com o Braga, clube português. Em entrevista exclusiva à Sky Sports, Carvalhal afirmou que o Flamengo é um dos maiores clubes do mundo e que 95% dos treinadores aceitariam esse desafio, mas que a decisão dele não é apenas baseada no futebol e que ele e os familiares precisam viver com a realidade. Uma nova conversa com Torrent acontece nesta terça-feira para apresentarem os valores. Enquanto o Flamengo segue a busca por um comandante estrangeiro, Joel Santana, em entrevista ao canal Fox Sports, criticou a busca do rubro-negro e de outros clubes brasileiros por treinadores estrangeiros, dizendo que eles não têm nada de diferente para oferecer e que isso trata-se de uma moda no Brasil. Sendo moda ou não, o que não se pode negar é que em tão pouco tempo, Jorge Jesus fez história no futebol brasileiro. Olha só, Carvalhal já é carta fora do baralho porque ele fechou com o Braga hoje de manhã, então não vai ser o Carvalhal. Tem outros nomes aí, a gente já comentou, boa tarde meninos, aqui pela semana, que o Flamengo vai procurar um treinador estrangeiro. A gente não tem dúvidas em relação a isso, não é, ô Casimiro? O Flamengo já deu sinais que vai buscar um treinador estrangeiro. Eu acho que faz sentido isso. Acho que a crítica do Joel não tem sentido. O Papai Joel acho que mandou mal nessa. Não tem nenhum demérito em procurar um técnico estrangeiro. Não é apenas uma moda, deu muito certo para o Flamengo. Eu acho que os estrangeiros têm muito a agregar ao futebol brasileiro. Claro, os brasileiros também. Eu acho que os brasileiros estão também num processo de evoluir, de estudar. Mas por que não investir num técnico estrangeiro? Não vem jogador estrangeiro? Por que não vem um técnico? Eu acho que faz parte da evolução do futebol, trocar conhecimentos. O Flamengo, é inegável o que o Jorge Jesus fez de bom para o Flamengo. Acho que o Flamengo pode tentar buscar alternativas semelhantes à do Jorge Jesus, já que o mercado brasileiro também é muito escasso. Você olha hoje, quem que tem de bom no mercado? Não tem ninguém. Então você fala, esse cara aqui tá livre, vamos nele. Então eu acho que tá difícil para o Flamengo, mas não por erro do Flamengo. É bom lembrar isso, porque parece que o Flamengo está errado na situação, mas o Flamengo renovou com Jesus e um mês depois Jesus saiu. O Rafinha falou que o Flamengo não estava preparado para perder o Jorge Jesus. Óbvio que não. Claro. O Jesus renovou e saiu um mês depois. Não tem como se preparar, né? Ô Felipe, a gente olha a questão do Jorge Jesus e o que ele entrega para o Flamengo, ele entrega também para a impressão do brasileiro em relação a treinadores estrangeiros. Eu já comentei isso aqui, porque até o Jesus chegar, a fama dos treinadores estrangeiros no Brasil não era boa. Então, quando começava a falar, vamos trazer o fulano de tal da Argentina, a gente... será que é bom? Porque não funcionava muito bem. E o Jesus mudou essa impressão que nós brasileiros temos agora em relação a treinadores estrangeiros. Mas a pergunta que eu faço é, Felipe, será que foi um conjunto de coisas positivas e deu certo o Jorge Jesus? Ou a gente continua naquela coisa de treinador estrangeiro é sempre mais difícil de vingar do que o brasileiro? Ou não? Será que ele muda mesmo a questão do cenário brasileiro? Eu acho que é um conjunto de coisas, né? O Flamengo se preparou para esse momento e o Jorge Jesus ajudou. O Jorge Jesus tem um estilo muito enérgico, meio que característico da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo não quer um treinador passivo ali na beira do gramado, e o Mister tinha isso, né? Agora, eu não vejo nenhum problema, cara. Acho, assim como o Cazé falou, o Joel se equivocou. Eu lembro que antigamente muitos técnicos brasileiros iam para a Europa. O Vanderlei Luxemburgo treinou o Real Madrid, não foi tão bem. O Filipão teve muito sucesso em Portugal, né? Foi para a semifinal de uma Copa, foi finalista também, da Eurocopa, né? Também. Só também, né, Felipe? Não temos essa fama toda de treinadores estrangeiros, treinadores brasileiros fora do Brasil. Não deram muito certo, né? Depois disso a coisa não aconteceu muito. Mas o futebol mudou e os treinadores estrangeiros mostraram
né, que muitos também não deram certo no Brasil, tá? Não vamos ser hipócritas agora. Vários vieram e não deram certo. O Jesus deu muito certo. E o Flamengo vai seguir esse... Para que vai mudar? Mas, né? Rude, em cima disso que você está falando, eu passo a bola para o Pedro Certeza e falo uma coisa. O Felipe citou 2 treinadores brasileiros que durante esses anos todos foram para fora. E a gente olhar o mercado, como tem treinador argentino trabalhando por toda a Europa. Como eles, eu não sei o que eles fazem, se a escola de treinador é diferente, enfim, ou se talvez a língua, que é a mesma que a maioria, né, não todos, é claro, na França não, na Inglaterra não, mas a gente vê na Espanha ali, a gente tem a falar o espanhol, a gente só tem Portugal para falar a mesma língua que a nossa. O que será que faz o argentino ser tão bem sucedido como treinador fora do seu país? Cara, eu acho que é muito mais, não é nem pela língua, cara, é pela proximidade de cultura, porque você vê que o Flamengo é muito maior que o Braga, por exemplo, a gente sabe disso. Verdade. O Braga não é um time grande, o Flamengo é muito maior, é gigantesco. Só que o cara prefere ficar em Portugal, porque ele mudar de Portugal para o Brasil é uma mudança muito brusca, tanto para a família quanto para os costumes. Aqui é muito mais inseguro, o cara tem medo. Então a Argentina, que é aqui do lado, é um voo de, sei lá, 3 horas no máximo. Aí o cara vai ali, ficaria a família perto e tudo mais. O argentino é parecido com o brasileiro, é muito parecido com o brasileiro de forma geral. Então acho que é muito mais fácil da adaptação do cara. Por isso que às vezes o Flamengo buscar um cara num Boca Juniors, por exemplo, no River Plate, é mais possível do que o Flamengo tirar o cara do Braga, que é muito menor que o Flamengo. Isso é verdade. Então é muito mais fácil essa adaptação. E dói quando o Flamengo... Dói no ego, falar, cara, o cara ficou no Braga. Mas não é porque o Braga é maior que o Flamengo, porque é Portugal e Brasil. Olha só, Casimiro, será que Fred Guarim volta ao Vascão? Vamos conferir. A história Guarim e Vasco se encaminha para ganhar capítulos felizes desse namoro. O atleta, que ganhou folga para resolver problemas particulares e está desde o dia 11 deste mês na Colômbia, parece que tem o desejo de voltar ao clube e, pela parte do Cruz Maltino, a recíproca é verdadeira. Segundo o portal Globoesporte.com, André Mazuco, diretor de futebol do Vasco, afirmou que é grande a possibilidade de Guarim definir tudo em seu país de origem e acertar sua permanência no Cruz Maltino. E destacou que é importante que retorne com tudo resolvido para se concentrar exclusivamente ao Vasco. Eu queria saber, Casimiro, o que aconteceu aí que o Vasco fez para o Guarim se apaixonar tanto pelo Vasco da Gama? É impressionante. Se a gente for perceber, não tem uma ligação esportiva, né, dele com o Vasco. Já ganhou coisa, jogou muito pelo Vasco. Não, ele já chega apaixonado, Casimiro. Eu acho que eu acho que foi por causa da torcida, sabe? Assim, o Guarim, ele sai do país dele, que é um país parecido com o Brasil, a Colômbia, tem esse negócio da paixão, da receptividade, é um povo muito alegre, é um povo muito caloroso, tem a questão da música também, que é parecida, e vai para Europa. Ruas perigosas também, né? Ruas perigosas. Tô falando de pontos positivos. E aí, ele vai para o Porto. Portugal é um país caloroso também, mais menos que o Brasil, menos que a Colômbia. Depois vai para a Itália, que é um país mais frio. Depois vai para a China. E aí eu acho que na China, cara, um jogador como esse que viveu e que nasceu num país tão alegre, fica triste. Eu acho que o cara fica chateado, porque é um país mais fechado, é um país mais... É totalmente diferente. Quando ele volta para o Brasil e encontra uma torcida que estava carente de um cara desse, que tem um funk dele, que canta o nome dele, eu acho que o cara se apaixonou. É a única explicação que eu encontro, porque ele, como você falou, não jogou muitos jogos pelo Vasco, fez poucos gols, até gols importantes, né? O gol contra o Cruzeiro é bem importante, mas não... E aí já tem uma tatuagem do Vasco, e aí já diz que ama o Vasco. É muito doido isso. Mas o funk que mais fez sucesso foi a música do Ribamar. Mais do que o Guarim. Ele ficou chateado com isso. Precisa de várias músicas, né? Precisa de várias músicas para ter uma playlist dele. Tu vê que o cara já tem dinheiro pra vida inteira. O cara não vai ficar pobre, vamos ser sincero. Sim. Então ele precisa daquela coisa, daquela emoção do futebol que, pô, o cara sai da China, que nem o Casé falou, e vai pra um São Januário lotado, com a torcida do Vasco
exaltando o cara todo segundo e fazendo barulho o tempo todo, o cara fica maluco, né? O que ele sempre quis no futebol desde o início. E é engraçado a gente parar para pensar, quem não é vascaíno, porque quem é vascaíno sabe muito da estrutura do clube, dos jogos e tal. Mas pra gente que não é vascaíno, se a gente parar para lembrar o Guarim no Vasco, eu, Felipe, lembro muito mais dele com a tatuagem, falando bem do Vasco, fazendo uma live triste porque poderia ir embora, do que um jogo dele em si. O que ele faz como emoção é muito maior do que como jogador até aqui. Isso é incrível. Mas o pouco que ele mostrou, a torcida gostou, né? E mesmo fora de forma, porque ele chegou, não estava aqui, ele demorou a recuperar a forma física, né? Ficou treinando ali separado e tal, e foi pro jogo mesmo no sacrifício em alguns momentos e demonstrou qualidade e vontade de estar jogando, raça, e a torcida gosta disso, cara. A torcida se identificou, eu acho que abraçou, ele curtiu, fez a tatuagem. E a gente espera que ele chegue a um acordo aí, que ele volte, que ele fique aqui no Vasco, porque ele ainda tem bola. As questões pessoais atrapalham, óbvio, né? Já conquistou tudo que ele queria, mas tem a questão do desafio. Vir jogar no Brasil, ele ficou tão pouco tempo, dá um gostinho de quero mais. Eu quero viver um pouco mais esse momento. Tomara que ele fique, cara. Ele tá resolvendo a situação dele aí, tomara que ele fique mesmo. Tomara que ele fique. Tem jogador que se mostra insatisfeito no clube, mas dirigente afirmando que ele fica. Vamos ver essa história. Quem será? Em entrevista recente ao jornal espanhol Mundo Deportivo, Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, falou sobre diversos assuntos que estão em alta no clube. Um deles a renovação de Messi, que, segundo o presidente, não há dúvidas de que ele irá renovar com o clube catalão. Quanto a Neymar, a resposta foi que o clube está tomando decisões e se os jogadores não provêm da troca de outros, é muito difícil a chegada de algum deles ao Barcelona. Falando em Neymar, o atleta postou em sua rede social uma foto com a seguinte legenda: começando a semana com sorrisos. E não é para menos, recentemente campeão da Copa da França, o atleta segue líder nos bastidores do PSG e a próxima meta é conquistar a Liga dos Campeões, agora com o clube francês. Se ele vence a Liga dos Campeões com o PSG, Casimiro, 0 game. Dos clubes. Dos clubes. Aí vai faltar da seleção brasileira principal, né? Dos clubes, ele 0 game, né? Mas mais uma vez o destino é duro com o Neymar, porque vai jogar sem o Mbappé, né? O Saint-Étienne jogou teve a final da Copa da França e o time do Saint-Étienne veio para quebrar os jogadores do PSG. Quem viu o jogo notou isso desde o primeiro lance do jogo. O jogador quebra o Neymar e aí o juiz chama o capitão do Saint-Étienne e fala: acabou. E assim, 1 minuto, não teve nada, acabou. E aí esse mesmo capitão que o juiz pediu calma foi expulso depois porque quebrou o Mbappé. Então assim, o Neymar, quando vai pra Copa, se machuca, depois ele tá lesionado, depois o único companheiro dele que de fato tem muita qualidade se machuca também, então ele vai ter que resolver sozinho. E eu acho que eu concordo contigo, se ele ganha essa Champions League pelo PSG, o primeiro título, aquela famosa ideia que tá todo mundo falando de entregar a taça pro Sheik e falar: irmão, tá aqui, agora eu vou embora, obrigado por tudo, não quero machucar. Ia ser sensacional, só que sozinho eu não sei se ele consegue. O time da Atalanta é muito bom. Quando a gente repara na época que o Neymar vai pro PSG, Pedro Certezas, e todo mundo, eu também iria. Porque aí hoje todo mundo fala, ele não deveria ter ido. Mas na época todo mundo aplaudiu, porque era o momento do Neymar brilhar sozinho. A gente sabia que ele no Barcelona, ele ia sempre ser a sombra do Messi. Enquanto o Messi estiver lá, qualquer um que estiver ali, Pedro Certeza, será a sombra dele, ponto final. Ele é o Messi. Então ele foi para tentar voar sozinho. E eu acho que ele fez a escolha certa. Olhar a história que já passou é mais fácil, né? Então ele vencendo com o PSG, ele vence como protagonista da história. Então, eu acho que, mas esbarra muito no que a gente falou ontem até, cara, que foi dos times serem muito hegemônicos no país, porque, cara, quando ele foi, eu falei, mandou bem demais, vai ser o craque, vai ser o gênio, esquece. Só que ele vai lá, joga o francês e é campeão com 90 pontos. Aí joga a Copa da França, é campeão com... Não tem tanto interesse de futebol francês, na minha visão, né? Eu acho que a pessoa fica, tá bom, beleza. E como o PSG não consegue a Liga dos Campeões, porque não é um time tão bom
na Europa, não é um time que é aquele colossal que ganha mesmo a Liga dos Campeões. Então acho que fica meio jogado lá, ele não consegue mostrar tudo que ele tem. O Barcelona, pô, era ele com Messi, Suárez, tinha MSN, tinha Real Madrid, era campeonato espanhol, era aquela coisa de Atlético de Madrid, sabe? Era bem diferente do que o campeonato francês. Ele ganhou a Champions, PSG, né? Ele virou em cima do PSG. Primeiro tempo, exatamente. O Neymar foi decisivo naquela virada. Pois é, mas ele não, mesmo sendo decisivo, não era o protagonista. E aí que tá, e no PSG ele é. Se ele vencer, vai zerar o game. Vamos ver agora porque o brasileiro Arthur está sendo o assunto das capas dos jornais espanhóis esportivos. Arthur está há um mês sem jogar pelo Barcelona e, ao que tudo indica, vai continuar sem vestir a camisa do clube espanhol. Isso porque desde que o atleta foi negociado com a Juventus no fim de junho, não tem jogado mais pela equipe e não se sente mais opção do técnico do Barça no restante da temporada. O volante não se apresentou no pós-férias no centro de treinamento para a realização do teste de coronavírus e isso repercutiu na imprensa espanhola. Segundo os principais jornais esportivos, o ato do brasileiro foi visto como rebeldia. O Sport noticiou como decepção e surpresa. Foi assim que a rebelião de Arthur foi vivida no Barça e afirmou que o atleta informou a área esportiva que estava no Brasil e decidiu não usar mais a camisa do Barcelona. A equipe enfrenta o Napoli no dia 8 de agosto e, pelo andar da carruagem, não conta mais com o brasileiro. Olha só, a gente agora há pouco recebeu uma notícia muito triste, o falecimento do nosso querido companheiro de profissão, um grande jornalista, o Rodrigo Rodrigues. O Rodrigo tinha 45 anos e morreu depois de complicações da Covid-19. Sem dúvidas vai deixar muitas lembranças com seu bom humor, seu carisma, inteligência, grande profissional. Ele era escritor, ele era músico, era apresentador do programa Troca de Passes da Sport TV e aos sábados apresentava o Globo Esporte de São Paulo. Ele teve passagens também pela TV Cultura, Esporte Interativo, aqui o SBT, a Band e a ESPN. E é com muita tristeza que a gente se despede do grande Rodrigo. Cazé, você chegou a conhecê-lo lá no Esporte Interativo? Ele ficava mais de São Paulo, né? Eu conhecia ele como um fã do trabalho dele. Como você falou brevemente, olha a quantidade de emissoras que ele trabalhou. Sim. E sempre com alegria, com irreverência. Eu e Pedro Certeza, a gente faz um jornalismo irreverente. Sim. E eu acho que um dos caras que começou isso na TV foi ele. Ele movimentou, ele e tantos outros, mas ele também, né, Pedro Certezas, esse jeito diferente de ser jornalista. Inclusive, quando ele começa a trabalhar com futebol, ele nem sabe tanto de futebol, mas ele é tão carismático e tão talentoso e tão profissional como jornalista, que ele consegue informar e misturar o futebol com muito bom humor, né, Pedro? Que é o que a gente faz aqui. Ele fala até que ele caiu de paraquedas no mundo do esporte, ele era meio músico, meio da cultura pop, assim, caiu de paraquedas e o cara era tão brabo que ele conseguia falar com maestria numa coisa que ele não dominava, entre aspas, e que passou a dominar, né? Porque ele é gênio. Eu falava no máximo um bom dia com ele quando a gente passava lá, mas só isso. E a gente fala aqui, pra você que não sabe, a televisão é um meio, por muitas vezes, muito pesado, né, gente? As pessoas brigam por espaços, às vezes não pensam no próximo. E aí, Felipe, o que a gente vê hoje, a minha timeline repleta de Rodrigo, de RR, como ele era chamado, o que a gente vê em todas as casas que ele passou, ele tinha amigos, ele levava a televisão de forma leve, ele contagiava quem estava do lado dele em relação a isso, a levar a TV com leveza, porque ele era um cara muito querido, né, Felipe? Ele parecia ser esse cara que todo mundo gostava, né? É muito triste que essas pessoas, que esse gênio, né? Ele é gênio, né? Da comunicação, da escrita, da música, um cara de muitos talentos e o principal é ser feliz, né? Um cara feliz que todo mundo adorava. É verdade. E a gente fica muito triste por um companheiro de trabalho nosso, né? E a gente tem que manter a nossa irreverência, o nosso estilo e o programa vai para ele hoje, né? É isso, programa para ele, um beijo no coração de todos os colegas de redação de RR que hoje devem estar, né, naturalmente abaladíssimos, principalmente para a família dele, um grande beijo e que você, RR, vá de forma leve. Eu vou pedir pra gente encerrar batendo palma, tá bom? Palma de palma. Um beijo, amanhã a gente volta.